Tudo bom, pessoal? Vamos a mais um vídeo sobre engenharia de software, dando continuidade aos nossos diagramas da UML, agora abordando o diagrama de sequência do nosso sistema de locação de veículos. Para quem quiser ver o diagrama de caso de uso e o diagrama de classe, vou deixar na descrição desse vídeo o link para o acesso. Aqui nós vamos desenvolver o processo de locação de veículo, onde nós temos 4 passos ali que nós devemos respeitar a descrição do exercício. Primeiramente, o funcionário deve selecionar o cliente, o qual está alocando o automóvel em uma lista. Para isso, ao selecionar a opção locação, o sistema deve carregar todos os clientes da empresa. Após, o funcionário deve informar a placa do veículo que o cliente deseja alocar, selecionando o automóvel também de uma lista, que também foi carregada pelo sistema quando o processo foi iniciado. Então nós vamos carregar a alocação, a gente vai carregar todos os clientes, todos os automóveis e retorna para depois ter outra mensagem. Posteriormente, ao selecionar a placa, o sistema apresentará detalhes sobre o automóvel, detalhes do automóvel, né? Como ano, cor, quilometragem, além do modelo e marca do veículo, que deverão ser consultados pelo sistema. Então, a gente vai selecionar o cliente, seleciona o cliente, deixa o cliente lá na nossa controladora, né? Para o próximo passo, depois eu seleciono o automóvel, vou para a controladora, apresento os dados daquele automóvel, depois para informar os dados, né? E depois, finalmente, caso o cliente queira realmente locar o veículo, selecionado ele informar o período em que efetuar a locação do veículo, para qual finalidade e para onde irá. Isso irá gerar uma fatura de locação que o cliente deve pagar para concluir a nossa locação, né? Então a gente vai gerar a locação. E depois a gente pode utilizar uma referência para o pagar locação, que não vai ao mesmo diagrama de sequência. Esse aqui é o processo de locação. Tá? Então vamos para o nosso asta. Aqui no nosso asta, eu já tenho o diagrama de caso de uso, qual foi desenvolvido em outro vídeo, onde nós temos o cliente e o funcionário como ator, e nossos casos de uso: gerenciar veículo, gerenciar cliente, locar automóvel e devolver locação. Desse foi criado o nosso diagrama de classe, que nós temos locação, tudo se dá por meio da locação, temos cliente, automóvel, modelo e marca, ok? Vamos lá então desenvolver nosso diagrama de sequência. Primeiro ponto, nosso ator envolvido é o funcionário. Tudo se dá por intermédio do funcionário. Vamos colocar o nosso funcionário bem aqui no canto. Depois nós temos a interface e a controladora do nosso sistema. Ou seja, a tela lá do nosso sistema e a controladora a qual vai fazer a comunicação da interface com as nossas classes, que aqui no diagrama de sequência são chamadas de entidades. Quais entidades serão relacionadas? Bom, se nós temos que verificar o cliente, o automóvel, modelo e marca, vamos carregar essas 4. Vamos lá? Primeiro ponto, vamos carregar o nosso cliente. Depois podemos carregar o automóvel. Pessoal, se vocês errarem a ordem aqui, colocar uma ordem diferente, é só pegar e mudar depois, ok? Mas pelo enunciado, diz que nós primeiro procuramos todos os clientes para depois buscar todos os carros. Então vamos colocar por ordem, todos os clientes, depois todos os carros, os automóveis, né? Depois dos automóveis, nós pegamos modelos e marca. O modelo do automóvel e, por fim, a marca do nosso automóvel. Ok? Vamos lá. Primeira mensagem enviada. Deixa eu voltar no enunciado ali, ó. Selecionar o cliente que está alocando automóvel em uma lista, tá? Então, vamos iniciar dizendo que eu quero efetuar uma locação de um automóvel. Vamos colocar a mensagem lá como locar. Mandamos para a interface. Na interface, nós vamos utilizar, podemos chamar lá na tela, a tela do nosso software lá como locação. Ok? Ou poderia ser locar também, né? Vamos colocar aqui, ó. Pode ser locar, vamos deixar ali só locar e lá vamos deixar locação. Agora, a controladora, que diz no nosso enunciado que ela busca todos os clientes. Então, nós vamos consultar cliente. Lembrando, entre a controladora e a entidade, nós temos lá a nossa classe, dentro de cliente, consultar cliente. Indo lá no nosso diagrama de classe,
nós temos ligação de locação com o cliente. Então nós temos lá consultar cliente, cadastrar, editar e remover, que foi deixado no nosso diagrama. Aqui nós vamos utilizar só o consultar. Então eu consulto o cliente, após essa consulta eu vou dar um retorno para minha controladora. O que vai ser meu retorno? Meu retorno vai ser uma lista com, vai ser o nosso cliente, tá? Do tipo string como retorno. Então ali a gente tem um retorno como cliente, ok? Ainda na controladora, isso aqui a gente está consultando um cliente. Eu vou consultar vários clientes e dando retorno dele. Então lembrando, usa lá a combinação de fragmentos, né? Que vai ocorrer nesse pedaço daqui, ó. Que tipo que nós vamos utilizar? O tipo loop, né? Porque vai ser como se fosse um for para ir buscando todos os clientes. E como guarda, nós vamos utilizar para cada cliente. Então, para cada cliente, nós vamos buscar e vamos retornar os seus dados. Ok. Depois, voltou os dados, então daqui nós vamos enviar para... Opa, coloquei errado. Daqui nós vamos ligar agora com o automóvel, porque lá diz que nós vamos consultar os automóveis, né? Então é o consultar automóvel, o método qual nós vamos utilizar. Deixa eu arrumar aqui, ó. Eu vou pegar minha barra aqui e vou descer um pouco minha ligação. Deixa eu excluir ela. Daí fica... Deixa eu remover aqui. Deixa eu incluir de novo, tá? Automóvel. Ficou melhor ali, ó. Consultar automóvel, tá? Senão parece que a gente vai fazer um laço daquela. Normalmente a gente vai ter outro laço também, ok? Então, consultar automóvel. O consultar automóvel vai efetuar quais outros métodos dentro dele. Então, para consultar o automóvel, ele diz que eu vou consultar o modelo e a marca. Então, eu starto primeiro o consultar automóvel. Do automóvel aqui, eu vou para modelo e depois para a marca. Então, utilizo outros métodos e depois vou retrocedendo, recuperando eles. Consultar modelo e consultar marca. Tá? O marca vai retornar a descrição da marca, né? Vamos colocar ali. A descrição da nossa marca. Aqui, ó, do modelo para automóvel, retornar modelo e marca, né? Vamos lá dar um retorno. Vamos colocar ali, ó, modelo e marca, que nós estamos retornando. E do automóvel, eu vou retornar para o meu controlador com todos os dados daquele automóvel, né? Meu controlador ou controladora, como os quiserem. Vou colocar assim, ó, dados automóvel, ok? Então aqui eu já tenho o retorno para controlador. Então agora eu já sei quais automóveis e a minha lista de clientes. Agora eu vou apresentar a tela de locações. Então, desse ponto eu carreguei todos os meus clientes. Faltou fazer um for aqui. Nessa parte daqui, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos colocar um laço aqui, que nós vamos executar tudo isto daqui mais de uma vez. Da mesma forma que de cima, então para cada automóvel eu vou buscar um modelo e vou buscar a sua respectiva marca. Então vamos colocar ali também como um loop e vamos mudar a nossa guarda e vamos colocar para cada automóvel. Pronto, então para cada automóvel buscamos o modelo e buscamos a sua marca. Deixa eu clicar ali e arrumar direitinho. Assim, tá? Ok. Então agora nós vamos apresentar na tela, na nossa interface, todos os dados recuperados da locação. Então nós vamos apresentar tela de locação. Vou apresentar, colocar dados, tá? Poderia ser tela de locação, como vocês quiserem. Aqui eu vou colocar apresentar dados. Ok? Vamos olhar lá na nossa descrição. Depois de selecionado, apresentado todos os clientes da empresa, o funcionário deve informar a placa
do veículo que o cliente deseja alocar, selecionar o automóvel também de uma lista. Ok, então eu tenho que selecionar o cliente e depois selecionar o automóvel. Como eu já apresentei na tela todos os dados do automóvel e dos clientes, o funcionário informa para a interface, ou melhor, seleciona, né, o nosso cliente. Ok, o cliente vai lá para nossa controladora, né? Vou colocar aqui, ó, que vai ser o cliente qual está sendo repassado para a controladora. A gente não precisa colocar um retorno, vai ficar armazenado lá na controladora. E depois nós vamos selecionar o automóvel, o qual também estava apresentando na tela. Então, vamos repassar o automóvel. Então, eu selecionei ele da tela o automóvel. Certo? Depois de selecionado o cliente e selecionado o automóvel, eu vou dar como retorno aqui apresentar os dados daquele automóvel, que eu tenho que mostrar na tela. Selecionei o automóvel, tá, mas qual que é a placa daquele automóvel? Qual que é o modelo dele? Qual que é a marca? Aqui eu já carreguei para a controladora, então eu não preciso daqui ir lá buscar novamente. Eu só selecionei o automóvel, mas eu tenho que mostrar na tela a informação como placa, modelo e marca do meu automóvel. Então eu vou colocar como retorno do automóvel para a tela. Então, para que eu estou apresentando os dados do meu automóvel, ok? E por fim, nós temos ao selecionar a placa, detalhes, ok, quilometragem, ok, que isso que a gente já fez ali. Finalmente, caso o cliente queira locar, clique selecionado, ele informar o período da locação, finalidade e depois vai gerar. Beleza, então agora nós vamos informar os dados da locação e vamos confirmar a nossa locação. Vamos lá, informar dados locação. Então informamos dados da locação e vamos confirmar. A partir disso a gente clica no botão lá da nossa interface. Deixa eu clicar aqui. Tá? Que vai ser gerar locação. Assim nós estamos gerando a locação com aqueles dados. E aonde entra a locação? Vamos lá ver o nosso... Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá no nosso diagrama de classe. Locação tem a classe locação, que é onde vai ter os dados do cliente, o automóvel com a sua descrição e com a sua marca. Então faltou nós acrescentarmos a entidade locação, para ficar armazenada a data, horário, data evolução, entre outras coisas. Vamos acrescentar mais lá outra entidade. Deixa eu colocar para cá. A nossa entidade locação, ok. Então, para gerar a locação, eu tenho que usar o método registrar locação, que é o nosso reg locação, do nosso diagrama de classe. Então, eu vou clicar aqui, ó, gerar locação, e vou para a nossa entidade locação, utilizar o método registrar locação. Ok, vamos registrar a nossa locação e vamos dar um retorno da locação dizendo que deu ok no cadastramento. Pode ser ok, pode ser verdadeiro, como vocês queiram, tá? Aqui eu vou colocar só ok. Então coloco e retorno para a interface dizendo que a locação foi registrada. Pronto. Precisaríamos fazer a parte, como tem na nossa descrição, dizendo que o cliente deve pagar a locação? Não, né? Porque o pagamento da locação seria um outro diagrama de sequência. Como ele não está aqui no meio, e no nosso caso de uso, a gente não tem, na descrição do caso de uso, não tinha falando do pagamento da locação, e não tem nenhum extend quando eu estou locando o automóvel. Caso tivesse um extend aqui, ó, no locar automóvel, eu teria que colocar a opcionalidade aqui, pagar o automóvel, mas aí já é outro caso, tá? Teria que criar um caso de uso aqui para o pagamento. Mas como não contempla,
nós não vamos fazer essa parte. Retomando, pessoal, esse nosso diagrama de sequência, nós temos um funcionário, o qual vai para a interface, diz que quer efetuar a locação de um carro, clica lá no botão da interface locação, o qual vai startar um processo. Vai startar o método consultar os clientes, eu vou consultar todos os clientes, porque a gente tem aqui um loop, onde eu consulto todos os clientes e retorno os dados dele. E armazeno ali na minha controladora. Após, eu consulto todos os automóveis, via o método com automóvel, que está ligado à entidade automóvel. Depois, deixa eu apagar esse aqui, que nesse não faz parte do nosso modelo, aquele elemento que nós temos ali. Tá? Ok. Tá? Automóvel, consulto o modelo do automóvel, depois consulto a marca. Da marca devolvo a descrição, depois devolvo com o modelo e marca. Do automóvel eu devolvo com os dados do automóvel. Vou apresentar os dados, ou seja, eu vou apresentar na interface uma tela que vai conter todos os clientes e todos os carros, automóveis, né, carros que podem ser locados. Após isso, por isso que eu tenho outra mensagem aqui, ó, eu vou selecionar, tá? Eu vou selecionar o cliente, repasso na interface dizendo que eu cliquei e selecionei o cliente lá, da minha listagem, não preciso responder, deixo armazenado na controladora, depois seleciono o automóvel, seleciono lá na mesma tela o automóvel, do automóvel eu vou responder com os dados do automóvel, porque eu preciso saber o modelo e marca, descrição, que é cor, entre outras informações. Após isso, eu faço outra mensagem que vai ter bem embaixo, como se nossa interface tivesse um outro botão bem lá embaixo, que fosse informar dados da locação, tá? Então, após eu clicar em automóvel e retornar para a tela mostrando a cor do automóvel e tudo mais, como placa, entre outras informações, bem lá embaixo poderia ter um outro que seria informar dados da locação e confirmar. Então, eu informo os dados da locação para o meu cliente, né? E clico no botão gerar locação na minha interface, o qual faz o registro da locação na minha entidade locação, o qual retorna um ok ou um verdadeiro dizendo que se deu certo ou não, e faço o registro daquela locação. Então, locação registrada, devolvo para a interface avisando que a locação foi registrada ou não. No meu caso, na verdade, em diagramas de sequência eu sempre coloco tudo que deu certo, né? Eu não coloco dizendo que, olha, não, deu errado, tá? Então é sempre o sucesso, tá? Pessoal, espero que tenham gostado mais desse vídeo, tá? Espero que esteja ajudando vocês esses vídeos. Caso gostem do vídeo, aproveitem e vão lá dar um curtir embaixo nele. Até o próximo vídeo. Abraços!